Senhores, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início ao período vespertino do dia 24/6. Começamos com o processo número 260 de relatoria do Dr. Corinto, Bali, Brasília. Terá sustentação oral. Dr. Corinto, o senhor está com a palavra. Ok, presidente. Já está aqui na ponta da agulha. Bali, processo compensação de crédito, pagamento indevido, valor de não se importa. Não foi homologada a compensação, manifestação de inconformidade, pagamento decorreu de haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica. Leia-se veículos automotores, além de ter deixado de aproveitar créditos decorrentes da utilização de materiais e mão de obra nas oficinas. Identificado o erro, fez a correção, inclusive na respectiva DCTF. Diz que o mero erro no preenchimento da DCTF não é causa para não se aceitar o direito creditório, mesmo que essa retificação tenha sido após o despacho decisório. A jurisprudência ratifica, etc. A DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação, conforme vocês têm a ementa, justamente em função da prova insuficiente. O recurso voluntário, em preliminar, diz que houve cerceamento do direito de defesa, porquanto a decisão a qual entendeu pela desnecessidade de realização de diligência. No que diz com o mérito, as alegações discreparam um pouco das apresentadas na manifestação de inconformidade. Naquele primeiro momento, o pagamento indevido decorreu de haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica, entre parênteses, veículos automotores, além de ter deixado de aproveitar créditos decorrentes da utilização de materiais e mão de obra nas oficinas. Agora, em recurso voluntário, o pagamento indevido decorrerá apenas de haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica. Foi trazida uma planilha de apuração da COFINS no intuito de mostrar o pagamento indevido e também houve críticas às razões de decidir do acórdão e ela requer a reforma do decisão, homologação da compensação e foram juntados também excertos de livro-razão, balancete patrimonial e relatórios de itens, saídas com PIS monofásico e registro de apuração de ICMS. É o relatório. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros relatores Corinto Oliveira e Gilson Macedo e demais conselheiros julgadores. Eu me chamo Leandro Alves dos Santos, sou advogado, inscrito no ABDF sob o número 44655.
De imediato eu peço pela juntada posterior do instrumento de subestabelecimento, em razão da impossibilidade de juntá-lo neste momento em que o CARF suspendeu os atendimentos presenciais em razão da pandemia declarada. Esta sustentação oral, ela servirá para todos os itens relativos à empresa Bally Brasília Automóveis incluídos na pauta deste dia, que são os itens 260 a 264, o item 260 de relatoria do conselheiro Corinto Oliveira e os itens 261 a 264 de relatoria do conselheiro Gilson Macedo. Há uma identidade entre as matérias discutidas nestes recursos que permite o julgamento em conjunto. Se passa a análise dos casos. Todos eles tratam de recursos voluntários que foram interpostos contra acórdãos da DRJ de Brasília que indeferiram pedidos de manifestação de inconformidades e não homologaram os pedidos de compensação via PERDICOMPS que foram utilizados para quitar débitos de diversas naturezas. Isto sob a alegação de que os créditos ali indicados seriam inexistentes, porque já teriam sido supostamente utilizados para a quitação de débitos tributários diversos. Estas conclusões da DRJ de Brasília foram tomadas com base em informações contidas nas DCTFs originais dos períodos analisados. Estas DCTFs foram retificadas porque o contribuinte identificou que havia preenchido de maneira equivocada. Já se explica essas razões do preenchimento equivocado. Os créditos, então, sob discussão nestes autos, eles decorrem todos de pagamentos indevidos ou a maior de PIS não cumulativo das competências de abril, junho e julho do ano de 2008. A recorrente retificou os respectivos demonstrativos de apuração de contribuições sociais, mas se esqueceu de promover a tempo, da mesma forma, a correção dos respectivos DCTFs. E essas retificações das DCTFs somente foram realizadas em momento posterior, quando a contribuinte tomou conhecimento do equívoco realizado. Por essa razão, a autoridade fiscal, naturalmente, não conseguiu identificar os créditos indicados nos PERDICOMPS analisados. Entretanto, analisando o mérito do recurso propriamente dito, de todos os recursos, se chega à conclusão de que os fundamentos utilizados nos acórdãos recorridos não subsiste uma análise mais profunda, porque o indeferimento dos pedidos de homologação estão baseados em informações equivocadas contidas nas DCTFs originais, que foram retificadas. Isto é, no primeiro momento, o contribuinte identificou equívoco quanto à apuração da contribuição PIS não cumulativo referente aos períodos de abril, junho e julho dos anos de 2008. E recolheu via DARF os valores a maior ou indevidos daquela contribuição e também lançou essas informações de débito a recolher, equivocadamente, nas DCTFs originais. O contribuinte identificou esse equívoco após revisão interna dos critérios de apuração das bases de cálculo da contribuição PIS não cumulativa dos períodos analisados. Então, a contribuinte promoveu a correção, recompôs a base de cálculo imponível do referido tributo e concluiu que havia computado indevidamente na base de cálculo dessa contribuição a receita de venda de mercadoria que estava sujeita à incidência monofásica. Portanto, concluiu que não havia débitos de contribuição do PIS não cumulativo nas competências analisadas e que os supostos débitos tributários erroneamente declarados e pagos nas DCTFs originalmente transmitidas nos períodos analisados correspondem a créditos que podem sim ser utilizados para fins de compensação com débitos verdadeiramente existentes. Então, os créditos sob discussão nestes processos, todos eles correspondem às diferenças entre a correta apuração das contribuições, da contribuição PIS não cumulativa dos períodos analisados, que são valores iguais a zero, e os valores erroneamente recolhidos a título ao fisco federal, a título de contribuição PIS não cumulativa.
em razão, isto, mais uma vez, de erro na apuração tributária inicialmente realizada pela contribuinte. Então, é preciso destacar, mais uma vez, que a contribuinte ela retificou os demonstrativos de apuração de contribuições sociais dos períodos analisados e, posteriormente, também realizou as retificações das DCTFs dos mesmos períodos. E esta informação deve ser levada em conta, neste momento, pelo CARF, para poder se verificar a correta existência e a correta compensação levada a efeito pelo contribuinte. Finalmente, considerando que os créditos indicados nos perdicompos analisados, eles são existentes, válidos e disponíveis para compensação, e são todos suficientes para as compensações levadas a efeito, se pede que os recursos voluntários sejam providos para reformar as decisões recorridas e homologar as compensações tributárias realizadas via perdicomp. Todavia, de forma subsidiária, caso não se chegue a essa conclusão no momento inicial, se pede que esse julgamento em conjunto seja convertido em diligência para que se faça a rigorosa análise do acervo probatório e para que se possa conferir a existência dos créditos serem indicados, especialmente que se faça análise dos documentos comprobatórios dos erros relativos à apuração do PIS não cumulativo dos períodos analisados e os recolhimentos a maior dessas contribuições, desta contribuição. São essas as razões que motivam o nosso pedido de provimento ou de eventual conversão do julgamento em diligência por meio de resolução deste CARF. Muito obrigado. Bom, passo a palavra ao relator. Bom, presidente, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos. O primeiro item aqui é uma alegação de cerceamento do direito de defesa, que eu estou tratando como uma preliminar, porquanto a decisão a qual entendeu pela desnecessidade de realização de diligência e nos dizeres da recorrente, o fundamento para tal seria o fato de os autos estarem suficientemente carreados de provas, o que substanciaria uma contradição do julgado, uma vez que a manifestação de inconformidade foi considerada improcedente justamente por ausência de provas do crédito compensado. Em verdade, a desnecessidade de realização de diligência, no caso em apreço, tem mais a ver com a suficiência de elementos para a formação de convicção do julgador para julgar, do que propriamente enunciar sobre o direito de crédito da então manifestante. E isso fica claro não só pela menção ao artigo 35 do decreto 7574 de 2011, quando trata da matéria no título diligência, desnecessidade do acórdão recorrido, mas também pela admoestação no bojo do voto de que a manifestante devia ter carreado aos autos todos os documentos que dessem respaldo às suas afirmações. Aí eu trago a parte do voto em que é manifestada essa admoestação e digo, corolário disso, não se vislumbra contradição verdadeira no voto, e muito menos cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da diligência, porquanto é prerrogativa da autoridade judicante deferir ou indeferir solicitação de diligência, desde que devidamente fundamentada a decisão. Ok, senhor relator. Seria a preliminar. Ok, vamos passar ao voto. Doutor, peraí que alguém saiu ali. O Jorge saiu. Jorge está temporariamente fora. Acho que então, tem que expulsar o Jorge e ele volta. Vou tirá-lo.
Vamos lá. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Voto com o relator. Ok. Doutor Walker? Relator. Bom, doutor Zé Renato? Com o relator. Zé Ricardo. Oh. Pô, agora você quer me confundir, cara. Olha que eu acerto o nome dele e você fica me sacaneando. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. E doutora Denise? Com o relator, presidente. Ok. Bom, o doutor Jorge está temporariamente ausente, provavelmente por algum tipo de problema. Vou ver se vai demorar muito tempo. Caso demore, a gente vai ter que dar uma suspendida na sessão. Vamos continuar com o voto, doutor Corinto. Tá. No que tange ao mérito, consoante relatado, as alegações ofertadas no recurso voluntário discreparam das apresentadas na manifestação de inconformidade. Aí eu explico que naquele primeiro momento era em função, o pagamento indevido decorreu de na base de cálculo a receita sujeita à incidência monofásica e também de ter deixado de aproveitar créditos de utilização de materiais e mão de obra nas oficinas. Agora, só a incidência monofásica. Porém, essa matéria de fundo nem chegou a ser tratada pela decisão de primeiro grau. A manifestação de inconformidade foi indeferida por falta de provas. Nesse sentido, cumpre apreciar se a decisão recorrida andou bem quando assim decidiu. A recorrente afirma: não há que se falar em ausência de provas, quando a contribuinte demonstrou, por meio de documentos idôneos, a base de cálculo da COFINS não cumulativa e as exclusões realizadas. Todavia, os documentos juntados com a manifestação de inconformidade foram as declarações retificadoras e planilhas, acompanhadas de balancete patrimonial, sendo que as planilhas sequer foram mencionadas e toda a ênfase da defesa na manifestação de conformidade foi para a entrega das declarações retificadoras. Em certo recurso voluntário, diversamente, foi evidenciada uma planilha de apuração da COFINS não cumulativa. Só um minutinho, doutor Corinto. Doutor Jorge, está dando microfonia. Tem como o senhor desligar o seu microfone? Obrigado. Pode continuar, doutor Corinto. Então, eu dizia que em sede de recurso voluntário foi trazida uma planilha de apuração no intuito de mostrar que o pagamento indevido, ainda que esse agora tenha decorrido apenas de haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita à incidência monofásica, e foi juntado novamente balancete patrimonial, bem como novos documentos, excertos de livro-razão e relatórios de itens, saídas com PIS monofásico e registro de apuração do ICMS. Cumpre observar, todavia, que mais uma vez não veio aos autos os documentos representativos dos lançamentos na contabilidade da recorrente, ou seja, que dão suporte a tais lançamentos, tal qual ocorreu na manifestação de inconformidade. Ora, os excertos de livro-razão e relatórios de itens trazidos aos autos agora, sem o devido apontamento dos lançamentos relevantes e sem qualquer documentação comprobatória dos lançamentos, nada acrescenta ou representa algo de novo para a lide. Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok. Doutor Jorge, quando eu colher o seu senhor vota também na preliminar de cerceamento de direito de defesa, ok? Tá. Doutor Vinícius, qual a palavra? Eu estou com o relator, eu analisei aqui os documentos do recurso, também acho que não há documentos suficientes, nem com o recurso. Na manifestação teve falta grave, digamos, de documentos para provar, ele trouxe só retificadoras,
E no recurso voluntário, eu acho que o que ele trouxe também não fecha a conta. Então, sigo o relator aí. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge, agora o senhor, por favor, profira seu voto quanto a preliminar de nulidade e o mérito, por favor. A preliminar eu já coletei dos outros. Não preliminar com o relator e no mérito com o relator. Muito obrigado, doutor Jorge. Doutor José Renato. Com o relator. Doutor Corinto é o relator. Rafael. Com o relator, presidente. Ok, não esquece de ligar o áudio, Rafael. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos... Ah, desculpa, eu tenho que pronunciar o meu. Também com o relator. Então, nesse processo, 260 foi negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado copiarei para os itens 261, 262, 263 e 264. Bom, na parte do período matutino, nós só tínhamos esse processo com sustentação oral. De sorte que eu vou passar a pauta da tarde. Existem ainda representantes de repetitivos, contudo, o cobertor é curto. Se a gente julgar esses, vai sobrar um da tarde. Então não adianta nada você puxar cobertor, né? Vamos para a tarde e ver o que dá para fazer à tarde. Então, o primeiro item da pauta da tarde é o item 342. Deixa eu ver de quem é a relatoria. Estou chegando nele. 342, relatoria do Dr. Walker, e haverá sustentação oral, Dr. Walker. Dr. Walker, o senhor está com a palavra. Só um minuto. Tinha caído o teu sistema, ô Jorge? Não. Na verdade, eu tive um acidente. Tá bom, beleza. Sem problemas. Vou começar. O senhor está pronto? Estou pronto. Então pode começar, doutor. Bom, trata-se de Perdicomp, que solicita como crédito original da data da transmissão o valor de 171 milhões quebrados, cuja compensação foi homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das características do DARF, discriminado no Perdicomp tal, foi localizado o pagamento de 508 mil quebrados, mas parcialmente utilizado para a quitação dos débitos do interessado, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido e suficiente para a compensação dos débitos informados no Perdicomp, conforme constou do despacho decisório. Cientificado em tal data, o interessado apresentou manifestação de conformidade, alegando que, em maio de 2014, decidiu reapurar os valores de PIS/COFINS referentes aos meses de maio de 2009 a março de 2014, cujo procedimento revelou o pagamento a maior dessas contribuições no valor de 5 milhões nos quebrados, sem atualização, que foi utilizado para pagamento do débito dos mesmos tributos, referentes a abril de 2014, mediante Perdicomp enviado em maio de 2014. Em dezembro de 2014, promoveu nova revisão das apurações das mencionadas contribuições do período entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011 e verificou que o valor do crédito a título de pagamento indevido era maior do que o valor anteriormente apurado, totalizando 8 milhões de quebrados sem atualização, que foi utilizado para pagamento dos débitos dos mesmos tributos federais a abril de 2014, mediante Perdicomp enviado em dezembro de 2014. Contudo, no intuito de evitar a decadência de alguns créditos, em razão de pagamento a maior no ano de 2009, dezembro, e 2010, janeiro, quando da segunda reapuração, o interessado optou por cancelar o Perdicomp apresentado em maio de 2014, referente ao débito de abril daquele ano, para apresentar
no mesmo dia, novo pedido, conforme resumo dos PERDCOMPs enviados e cancelados. A autoridade lançadora, por meio do despacho, homologou parcialmente o PERDCOMP enviado, objeto desses autos, sob o argumento do que o crédito apresentado revelou-se insuficiente para compensar os débitos informados na declaração. Presumindo que ao cancelar o PERDCOMP tal, enviado em tal data, fez com que o débito ficasse aberto, sobre o qual passou a exigir multa e juros, o que se apresenta inadequado. O despacho decisório não descreve de forma circunstanciada os fatos que justificaram a sua imposição, que caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do auto. Pela breve descrição do despacho, entende-se que o débito de abril informado estaria sendo pago em atraso, já que a PERDCOMP apresentada em dezembro de 2014 estaria relacionada a um pedido original no qual a contribuinte deveria ter acrescido multa e juros. Apesar da mudança de valores, não de conta, o valor pago foi exatamente o débito de PIS e COFINS pago em maio de 2014, referente a abril de 2014. A IN 1300 de 2012 não possui qualquer dispositivo que determine a inclusão de multa e juros, quando do cancelamento da PERDCOMP. A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação por entender que deve ser de multa e juros em débito pago em atraso. Cientificada a decisão de PIS, a recorrente interpôs recurso voluntário reproduzindo as suas alegações. O cerne aqui é a incidência de multa e juros sobre pagamento a destempo. É o relatório, presidente. Vou passar a sustentação oral. Boa noite, ilustríssimo conselheiro relator, ilustríssimo conselheiro presidente, demais conselheiros. A situação que vem aos autos da presente sessão de julgamento, que constam da presente sessão de julgamento, se referem a recursos voluntários que foram interpostos frente a acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou situações relativas a compensações de débitos e créditos federais no âmbito da contribuição ao PIS e da COFINS, e que nesse contexto entenderam indevidos ou parcialmente indevidas as compensações realizadas pela parte recorrente. Com base nisso, queria trazer um pouco o contexto daquilo que foi trazido ao conhecimento de vossas excelências relativo a o que ocorreu com a recorrente. De forma bastante resumida. Em maio de 2014, a recorrente, e com base em uma reapuração que a recorrente fez, compreendendo o período entre maio de 2019 e março de 2014, em maio de 2014, a recorrente teve a oportunidade de reapurar, reavaliar, revisar os seus cálculos e sua apuração fiscal. Revendo sua escrituração, ela chegou a um montante de crédito a compensar de aproximadamente 5 milhões de reais. Esse montante de crédito a compensar, ela utilizou em maio de 2014 para compensar um débito apurado referente a abril do mesmo ano. Com base nisso, nessa compensação, passou-se a partir disso alguns meses, então em dezembro de 2014, e por meio de uma segunda revisão, de um segundo recálculo, uma segunda reapuração de montante de crédito que a recorrente teve a oportunidade de realizar, surgiu a pretensão da recorrente de se reconhecer um novo montante de crédito para fins de compensação. Um montante, inclusive, muito superior àquele montante originalmente compensado em maio de 2014
no valor de aproximadamente 5 milhões. Esse novo montante reapurado e reconhecido conforme a escrituração nova, reapurada da recorrente, ele se aproxima de um valor de 8 milhões de reais, ou seja, mais ou menos 3 milhões de reais superior àquele montante que fora compensado em maio de 2014. Com base nisso, a recorrente passou a ter a pretensão de compensar o valor correto, o valor reapurado correto desses créditos. Até porque essa reapuração tomou por base um período que compreendeu entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011, ou seja, está dentro, inclusive, do período de reapuração que já havia sido feito e havia sido considerado em maio de 2014. Com base nisso, a recorrente, com toda razão, quis possibilitar a compensação desses valores de forma correta. E muito mais, dizer, já que aquele crédito que eu compensei em maio de 2014, ele não é o crédito correto, então eu teria efetivamente que considerar o crédito correto para fins de compensação. Mas isso não quer dizer, por hipótese alguma, que a recorrente ela deve ser considerada uma inadimplente ou uma adimplente em atraso, porque mora não houve, sempre houve possibilidade de realizar compensação, tanto que ela o fez em maio de 2014, assim como houve toda a possibilidade de ela ter os créditos suficientes para essa compensação. O que ocorreu é que a recorrente, efetivamente, ela reconheceu um valor a mais de crédito e, com toda razão, ela queria aproveitar-se disso para realizar as compensações que ela teria direito. Isso ela o fez, e pela única forma procedimental possível que ela poderia tê-lo feito, que foi cancelando as DICOMPs originais, emitidas e transmitidas em maio de 2014, e, por meio disso, possibilitando a emissão de novas declarações de compensação, considerando o crédito reapurado em dezembro de 2014. A partir disso, a recorrente procedeu da única forma como ela poderia, repito, que seria por meio do cancelamento das DICOMPs originais e da emissão e transmissão de novas DICOMPs, o que ela fez corretamente em dezembro de 2014. Por meio disso, não há de se concluir como quis a autoridade fiscal e como, de certa forma, chancelou esse entendimento a DRJ, não pode se concluir que estaria a recorrente em mora no período compreendido entre abril de 2014, onde se originam esses débitos compensados, e dezembro de 2014, no mesmo ano. E por uma razão muito simples. A mora, como está estabelecido no próprio Código Civil, ela só é possível de ser constatada se ela atender a dois requisitos. Um requisito objetivo, por um lado, e um requisito subjetivo, por outro lado. No que diz respeito ao requisito objetivo, interessante notar que o Código Civil, isso não é diferente para a disciplina trabalhista, para a disciplina civil, para a disciplina administrativa, assim como para a disciplina tributária. O requisito objetivo da mora, como está disciplinado no Código Civil, mas se aplica a todas as outras disciplinas de matéria jurídica e que a tem como inspiração, como é o Código Tributário Nacional, esse requisito objetivo ele só vai se concretizar efetivamente se houver um atraso no pagamento. Como se configura o atraso no pagamento? No caso concreto da recorrente, vale ressaltar, não há qualquer atraso no pagamento. A recorrente tinha como pagar com os créditos que possuía em maio de 2014, tanto que o fez.
não há de se falar em atraso de pagamento. Até ela fazer o cancelamento da DICOMP e no mesmo dia emitir uma nova DICOMP, matando o valor do débito, não havia como dizer que ela estava em mora, que ela não estava atrasando o pagamento de nada. Ela vai atrasar durante horas no pagamento. Isso é juridicamente não compreensível. Um outro fator para a configuração da mora é o que se chama na doutrina, na jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, de fator subjetivo. Para efeitos de constituição em mora, efetivamente tem-se que constatar, no caso concreto, que houve uma culpa, pelo menos uma culpa, pode ser dolo, mas pelo menos culpa por parte daquele sujeito que se encontra em mora. Bom, senhores conselheiros, como se constatar que houve culpa do contribuinte que seguiu um único procedimento que estava disponibilizado para ele pela própria regulamentação da legislação, né, partindo da lei da norma 1430, indo para a instrução normativa, que seria ele cancelar a DICOMP e constituir, emitir uma nova DICOMP e transmitir essa nova DICOMP com os valores corretos de crédito, que só então ele teve a oportunidade de conhecer quais seriam esses valores corretos de crédito e só então para efeitos dessa nova compensação. Pois muito bem, ele o fez. E ele o fez e sem qualquer intuito de fraudar, sem qualquer intuito de se locupletar em relação a esse fato. Muito pelo contrário, tanto que já havia feito uma compensação desses débitos. O que realmente o recorrente procurava é algo ligado a uma garantia de reconhecer os créditos que realmente ele tinha direito, que realmente tinha reapurado, diz, não me enganei, eu tinha créditos que eu não sabia que eu tinha. Mas isso não quer dizer que eu não tive o intuito, e assim eu fiz, de adimplir essa obrigação em maio de 2014. O artigo 110, parágrafo 1 do Código Tributário Nacional, ele exonera de qualquer tipo de penalidade aquele contribuinte que esteja de boa fé. E esse caso, ele demonstra, senhores conselheiros, no mínimo, uma atitude de total boa fé por parte da recorrente. Não há como se imputar à recorrente, efetivamente, a ideia de que ela agiu com culpa ou dolo nesse caso. Porque ela seguiu um procedimento que seria o único, de forma a aproveitar esses créditos. E por quê? Onde está provada a boa-fé dela? E onde está provada a necessidade de assim se proceder? Porque senão, ela estaria sujeita à decadência. Para que justamente o direito de usufruir desses créditos não fosse atingido pela decadência, ele assim teve que proceder. Ele teve que proceder a essas compensações dos valores corretos dos créditos que ele veio a reconhecer. Então, mesmo que vossas excelências, senhores conselheiros, entendam que o procedimento que o contribuinte tomou não seja o mais correto, mesmo que entendam que ele deveria ter reconhecido uns juros sobre esse débito, o que parece não fazer sentido, porque em mora ele não estava. Se em mora ele não estava, juros incidentes com base na taxa Selic não poderiam incidir sobre o valor do principal. Mas, caso senhores conselheiros venham a entender que efetivamente seria devido esse valor atualizado com base no juros Selic, que pelo menos haja uma sensibilidade no sentido de entender que o contribuinte não agiu de má fé. O contribuinte se viu verdadeiramente compelido para não ser atingido pela decadência, para não ver a caducidade do seu direito se concretizar. Ele se viu compelido, assim,
proceder, assim agir. Então, isso é um ponto importante, principalmente para efeitos de exoneração de qualquer penalidade, de qualquer multa. Porque Vossas Excelências sabem muito bem que o próprio Código Tributário Nacional reconheceu, no parágrafo único do artigo 100, que não há possibilidade de imputar penalidade ou qualquer tipo de sanção de pena ou multa para aquele contribuinte que agiu de boa fé, né? Tanto agiu de boa fé, senhores conselheiros, que ele trouxe aos autos uma gama enorme de documentos, um grande rol de documentos comprobatórios do seu direito creditório. Porque é um direito creditório dele, que ele sabe que ele tem, ele só não sabia como melhor proceder. Como ele vai proceder, como ele melhor proceder. Ele foi na instrução normativa, a instrução normativa fala, você pode cancelar e fazer uma nova declaração de compensação. Ele assim o fez. Mas ser imputada a multa por esse mero fato parece um pouco de excesso. Vossa Excelência, agradeço toda a atenção dos senhores e essa é a sustentação do caso. Bom, senhores, passo a palavra ao relator. Você acha que é necessário ler todo o teu voto? É curtinho, presidente. Eu vou ler rapidinho. Tá bom. Então, toca a palavra. Bom, conforme exposto anteriormente, a recorrente repete ipsiliteris suas alegações de defesa. Todas as questões foram devidamente enfrentadas pela decisão recorrida, não merecendo o entendimento desse relator, reparo. Nessa seara, peço vênia para adotar como razão de decidir o acordo recorrido, a saber. Bom, trata-se de um perdiconto cujo direito creditório pleiteado foi reconhecido parcialmente, tendo em vista que o alegado pagamento indevido ao maior estava parcialmente alocado. Em sede recursal, o interessado informa que efetuou o pagamento a maior e que, por essa razão, o crédito deve ser reconhecido e a compensação homologada. Alega ainda que seu direito de defesa foi cerceado por razão de motivação da decisão e dos fatos que a justificaram, o que configuraria nulidade nos termos do processo administrativo fiscal. Inicialmente, convém observar que, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o litígio se inicia com a manifestação de conformidade, no momento em que devem ser observados os princípios da ampla defesa do contraditório. O despacho decisório foi proferido por autoridade competente, que concedeu ao interessado prazo de 30 dias previstos em lei para pagar a parcela do débito não compensado ou apresentar manifestação de conformidade. Nesse período, o interessado teve a oportunidade de analisar o despacho decisório, bem como detalhadamente da compensação efetuada, encontrado no caminho fornecido no próprio despacho, que estão acostados nesses autos. Também não procede a alegação de falta de motivação do ato administrativo, por as razões do reconhecimento parcial do direito creditório, bem como a fundamentação legal constam no campo destino a fundamentação e decisão do enquadramento legal do despacho decisório, reproduzidos no quadro 1 do relatório dessa decisão. Adicionalmente, o detalhamento da compensação demonstra que o crédito reconhecido foi alocado proporcionalmente ao débito declarado, levando em consideração a data da transmissão do perdiconto, conforme se observa no quadro 2. Por fim, observa que o interessado demonstra conhecimento, embora não concorde com a exigência de acréscimos legais, multa e juros, incidentes até a data da apresentação do perdiconto, no caso da parcela compensada com débito de COFINS de abril de 2014, do despacho decisório, no caso da parcela indevidamente compensada no mencionado débito, conforme se observa no quadro 2, cujos valores foram extraídos do despacho decisório. Além disso, o interessado consegue expor por meio de manifestação de conformidade suas razões de defesa que estão em sintonia com os fatos que motivaram o despacho decisório. Por essas razões, não há que reconhecer a nulidade do despacho decisório. Quer votar essa parte, presidente? Senhores, vamos votar essa questão da nulidade. Doutor Vinícius?
Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé. Com o relator. Corinto. Com o relator. Rafael. Relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator, então foram afastadas as nulidades suscitadas. Pode continuar, doutor. Tá. No mérito interessado por ter sido devidas exigências de acréscimos legais, juros e multas incidentes sobre o débito de COFINS referente ao período de abril de 2014 até a data da apresentação do PERDCOMP, ocorrida em 15 de dezembro de 2014. Isso porque, no seu entender, o referido débito foi pago, compensado em maio de 2014, por meio da apresentação de COMP número tal, no recurso constou o número tal que não existe, posteriormente cancelada para viabilizar a apresentação do PERDCOMP objeto desse processo. Segundo interessado, o cancelamento da apresentação do novo PERDCOMP ocorrendo em razão do aumento do direito creditório pleiteado. Os argumentos apresentados pelo interessado não procedem. Primeiro, porque o PERDCOMP que foi cancelado e o PERDCOMP que o interessado alega ter apresentado em substituição àquele, refere-se a débitos diferentes em valores e tributos. Esse se refere a crédito de pagamento de COFINS no período de apuração de março de 2011 e a débito de COFINS, no valor de 230 mil e uns quebrados, do período de apuração de abril de 2014. Por outro lado, o PERDCOMP número tal pleiteia crédito de COFINS de março de 2011 para compensar com débito de PIS, de abril de 2014. Presidente, tem alguém fora aqui. Desculpa, oi? Tem alguém fora, acho que o Vinícius voltou. Tá. Tô vendo, tá. Para compensar débito de PIS de abril de 2014 no valor de 102 mil. Portanto, um não pode ser considerado como substituto do outro, pois tratam de débitos diferentes. Segundo, porque nos termos da IN 1300, vigente à época dos fatos, o crédito passivo de restituição seria compensado com acréscimo de juros equivalente à taxa Selic, acumulados mensalmente, de 1% ao mês, em que houvesse a entrega da declaração de compensação. Por outro lado, o débito objeto de compensação sofre incidente de acréscimos legais até a data da apresentação da declaração de compensação. Assim, vê-se que a valoração do crédito e a apuração de eventuais acréscimos legais, objetos de compensação, depende da data em que for entregue a declaração de compensação. O cancelamento do PERDCOMP e a apresentação do PERDCOMP tal mudaram as datas da valorização do crédito e de apuração dos acréscimos legais do débito, de 22 de maio de 2014 para 15 de 2 de 2014. Com essa alteração de data, o interessado se beneficiou com a valorização do crédito, que, contudo, não foi suficiente para compensar o débito de seus acréscimos. Por essa razão, embora o direito creditório tenha sido reconhecido quase integralmente, exceto 1 centavo, restou saldo de débito indevidamente compensado, cujos valores foram demonstrados no despacho decisório e no detalhamento da compensação e reproduzido no quadro 2 dessa decisão. Terceira, sobre dita instrução normativa, aduzia que não seria admitida a retificação da declaração de compensação quando tivesse por objeto a inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito compensado, razão por que o PERDCOMP em análise não pode ser tratado como retificador. Por fim, cumpre observar que a parcela do direito creditório não reconhecida no valor de 1 centavo resulta da diferença entre o valor pleiteado de 171 mil e uns quebrados e o valor reconhecido de 171 mil e uns quebrados também. Esse, por sua vez, decorre da diferença entre o valor pago, 508 mil quebrados, e o valor devido declarado de 336 mil quebrados, na última CTF retificadora, entregue em 15 de 2 de 2014, antes da emissão, em 9 de 3 de 2015, do despacho decisório. Posteriormente, em 23 de 6 de 2015, o interessado apresentou a CTF retificadora, reduzindo o débito de COFINS de 336 mil para 14 mil. Contudo, a referência da STF não produziu efeito para análise do direito creditório objeto do PERDCOMP sob exame, por ter sido entregue em data posterior à análise do direito creditório. Adicionalmente, convém observar que a simples certificação da STF não evidencia a existência do direito creditório. Nota que a sobredita retificação teve por objetivo reduzir o valor do tributo devido. Nessa linha dispõe o parágrafo 1º do artigo 147, parágrafo 1º do CTN, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributos, é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Nesse contexto, caberá interessado, além de retificar do STF, acostar aos nossos documentos, exemplo, livros contábeis, fiscais, documentos e suportes, a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas
acerca da efetiva existência do direito creditório pleiteado. As provas necessárias à comprovação do erro alegado não foram apostadas aos autos. Deste modo, pelas razões expostas, julgo improcedente a manifestação de conformidade para negar provimento do pedido interessado em manter o despacho decisório. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar de provimento. É como eu voto, presidente. Ok, doutor Vinícius. Relator. Doutor Jorge. Relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator. Logo, a unanimidade de votos foi rejeitada a preliminar e a unanimidade de votos foi negado o provimento ao recurso. Esse resultado eu copio para os itens 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 e 352. Próximo processo é do relatoria do Dr. José Renato, haverá sustentação oral, é o item 353, recorrente Hipofarma. O senhor está com a palavra, doutor José Renato? Bem, vamos lá. Hipofarma. Presidente, Diga. não, eu só queria dizer que tá devagar aqui, eu não estou conseguindo. Acho que agora vai melhorar a minha conexão aqui, porque parou de conseguir transmitir o arquivo aquele. Graças a Deus. Mas tá lento, então não estou conseguindo baixar não conseguindo nem acessar o processo? O voto, o voto dele lá na pasta T. Tá. Mas se parou, você deve conseguir agora. Uma instância do aplicativo está em execução. Talvez eu tenha que gozar de que ele está conectado, né? Tá, mas peraí. O que você... Tá, então vamos lá. Vou mandar por e-mail para você, então. Não, ô Corinto. A matéria é tranquila, dá para você ouvir e não precisa nem acompanhar no voto, não. É tranquila a matéria. É tranquilo. Não é complexo, não. É tranquilo. Quando der um tempinho, eu tento me reconectar aqui, porque eu não estou com acesso à pasta T agora, nesse momento. Tá, mas você não pode desligar agora não, porque senão para a gravação. Não, está continuando, está tudo bem. Então, beleza. A matéria é tranquila. A gravação está beleza. Então, tá bom. Então, doutor Zé, por favor. Pois não. Bom, contribuinte transmitiu DECOMP com crédito de originário de ação judicial do fim social. DRJ de Sete Lagoas falou no relatório fiscal de folhas 33, elaborados pelo Grupo de Ações Judiciais, que, em entendimento da sua solicitação, apresentou planilhas descritivas elaboradas pela Justiça Federal contendo os créditos preentendidos pela empresa. A Justiça Federal, em conta de liquidação de sentença, demonstra que o valor do crédito do fim social da interessada, atualizado até 31/7/95, é de 103 mil e alguns reais, não incluindo o ressarcimento de custos judiciais por esse valor estão em compensação em questão. Informa ainda a DRF, que nas planilhas de folhas 34 e 38, confrontamos os débitos relacionados nos processos de final 2002-27, 2002-71, 2003 e 12, com o crédito acima calculado,
e verificou-se a utilização integral deste. Alegava a contribuinte que o não recolhimento do COFINS verificado nos períodos apurados pelos referidos processos deu-se a compensação, por virtude disso, deu-se a compensação efetuada com amparo na ação judicial. Em face do esgotamento do crédito com as compensações pré-citadas, decidiu-se a não homologar o decomp de folha 010210. Resignada com a não homologação, a interessada apresentou uma manifestação de conformidade, em que alega que a DRF utilizou-se para fazer as compensações de crédito de ação judicial atualizado até 30 do 8 de 95, e acrescenta que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a compensação, além de uma função liberatória, tem como consequências que se cumulam a interrupção da incidência dos juros sobre o valor devido pelo contribuinte, sendo certo que só há juros a seu favor decorrentes do pagamento indevido, bem como a extinção dos acessórios, garantia real, penhora, hipoteca e fiança. Ademais, o tributo recolhido indevidamente para fins de compensação deve ser atualizado monetariamente desde seu pagamento, tal como ocorre na restituição de indébito. É esta a inteligência da súmula 162 da STJ. Os juros de mora, no caso da compensação tributária, deve ser aplicado no percentual de 1% ao mês, conforme jurisprudência do STJ, que faz citar. Prossegue afirmando que, neste contexto, ao efetuar as alegadas compensações da Receita Federal, não atualizou o crédito declarado na forma legal, utilizando como fundamento a atualização da Justiça Federal realizada em 30 de 8 de 95, o que não merece prevalecer. Com efeito, apesar de alegar que o crédito foi utilizado nas compensações referentes nos processos que eu já citei acima, a Receita Federal sequer apresentou planilhas que pudessem demonstrar de forma clara a metodologia e a forma de correção utilizadas nas compensações. Ademais, em 13 de 11 de 2008, a empresa recebeu via Correios comunicação da Receita Federal acerca da existência de débitos decorrentes dos processos que já foram citados. Entretanto, em tais processos, o assunto já havia sido solucionado, com o arquivamento das exigências em decorrência da constatação por parte da Receita Federal que houve erro, de fato, no preenchimento da CTF e na omissão do recolhimento dos tributos. Portanto, a decisão que não homologou o pedido de compensação não merece prosperar, razão pela qual é imperiosa a revisão dos créditos, com o acréscimo de juros e correção monetária, bem como dos débitos, com a apresentação de planilhas das compensações realizadas nos outros processos administrativos. Ao final, sintetiza seu pedido no sentido de que sejam revistos os cálculos relativos aos créditos e débitos, acrescentando-lhe os juros e correção monetária, com a consequente apresentação de planilhas de compensação realizada nos outros processos administrativos, bem como a metodologia do cálculo utilizada com o objetivo de demonstrar que não são devidos os créditos tributários lançados na Carta de Cobrança de 193 de 2008. No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgado improcedente a impugnação, recebendo a seguinte emenda. Outros tributos e contribuições, compensação, ação judicial, coisa julgada. A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos nos estritos termos que foi a passada, sendo possível a compensação até o limite do direito creditório, os créditos comprovadamente existentes, devendo esses gozar de liquidez e certeza. Devidamente cientificada, a decisão, ela apresentou tempestivamente o recurso, traz novas alegações sobre prescrição e decadência, que teriam o condão de garantir o direito pleiteado, requerendo a reforma da decisão recorrida. Na data de 16 de 1 de 2014, a recorrente peticionou junto ao processo, informando a desistência parcial do recurso, tendo em vista a adesão ao programa de recuperação da Lei 11.941, juntando planilha, onde aponta os débitos incluídos no parcelamento, relatando remanescer a discussão relacionadas às competências de junho e julho de 2000, objetos e argumentos descritos nos itens 8 e 9 do recurso voluntário. O passo seguinte foi encaminhado ao Egrégio CARF e distribuído a minha relatoria. Esse é o relatório, presidente. Ok, doutor. Vou passar agora à sustentação oral.
retomada dos trabalhos, o julgamento das causas, parabenizá-los e, em nome de vossas senhorias, o próprio órgão, pela retomada dos trabalhos, o julgamento das causas e a acessibilidade a nós advogados para oferecermos considerações por via eletrônica do que seriam nossas sustentações orais. Agradeço imensamente e retomemos então ao foco do caso. Esse recurso voluntário ele já teve início de julgamento perante este Conselho, saiu com voto vista. E a nossa pretensão é novamente trazer ponderações bem específicas sobre um contexto que ele aparentemente ele é extraprocessual, mas que ele interfere diretamente nesse processo porque diz respeito aos créditos da contribuinte. Esse caso ele se inicia com uma declaração de compensação. Essa declaração de compensação, a contribuinte ela intentou quitar débitos de PIS e COFINS de abril a agosto de 2000. Foi indeferido as compensações, elas foram glosadas ao fundamento de que não haveria crédito suficiente para fazê-lo, insuficiência de créditos. E por que considerou-se insuficientes os créditos? É aí que se inicia o grande problema, que aparentemente é extraprocessual, mas na verdade não. Ele está dentro deste processo também, conselheiros. Pois bem, esses créditos com os quais a contribuinte ela tentou quitar os débitos de abril a agosto de 2000 de PIS e COFINS, eles surgiram numa ação judicial transitada e julgada em 94. A empresa ela conseguiu créditos em razão do sucesso que obteve nessa ação judicial e ela tentou pela primeira vez compensar esses créditos via DCTF, o que foi autorizado por decisão judicial em fazê-lo dessa forma. E nesse primeiro pedido, ela tentou quitar débitos de COFINS dos exercícios de 97 e 98. Os pedidos foram indeferidos. Consequentemente, surgiram 3 autos de infração. Desses 3 autos de infração, nós gostaríamos de destacar 2 deles. Os 3 estão bem identificados nos memoriais que oferecemos a vossas senhorias, no recurso voluntário também, mas 2 deles necessitam de uma atenção especial. O primeiro deles, os processos estão identificados, reitero, mas o primeiro é o 13.609.000.355 de 2002, dígito 71. Esse procedimento, esse auto de infração, ele diz respeito a COFINS de fato gerador de fevereiro e março de 1997. A empresa, como dito, tentou compensar seus créditos iniciados em ação judicial, surgidos em ação judicial, transitado em julgado, e houve um indeferimento dessa compensação. A contribuinte foi notificada para defender-se, ofereceu impugnação. A notificação dela é do dia 29, foi recebida em 29/10/2001. Ela ofereceu impugnação, mas em despacho do dia 30/4/2002, a sua impugnação foi reputada intempestiva. Consequentemente, a consequência normativa deste evento, intempestividade da impugnação, seria não há litigiosidade administrativa, deve-se então iniciar a cobrança na esfera judicial, inscrição de dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal. Esse é o mundo normativo, né? Essa seria a consequência normativa de praxe e a correta. Mas o que aconteceu? Em 12 de junho de 2008, passado todo esse interregno, sem inscrição de débito em dívida ativa, sem ajuizamento de execução fiscal, nesse dia 12 de junho de 2008, houve uma revisão de lançamento de ofício, fundada no artigo 149.3 do CTN. E através dessa revisão de ofício, quitou-se esses débitos de fato geradores de fevereiro e março de 1997, com os créditos que estão sendo discutidos neste processo. Pois bem, o débito fiscal ele estava definitivamente constituído em novembro de 2001. Em 2008 é feita uma revisão de lançamento para quitar esses débitos. Ou seja, são débitos que, uma vez definitivamente constituído, iniciou-se o lustro prescricional. Só que ao invés de ajuizar a execução fiscal
em sequência à inscrição em dívida ativa, o fisco nada fez, prescreveu, portanto, a pretensão de cobrança desses débitos na forma do 1565 do CTN e, ao invés de reconhecer a extinção desses débitos, o fisco, em 2008, fez uma revisão de lançamento e apropriou-se, fez uma imputação de pagamento dos créditos da contribuinte e quitou esses débitos de 1997, de fevereiro a março de 1997. Ao nosso ver, não poderia ser feito. Por quê? Porque o débito está definitivamente constituído, não se pode, por via de revisão, substituir a inscrição em dívida ativa e o próprio ajuizamento da execução fiscal, sobretudo em momento posterior ao prazo prescricional. Então aqui nós temos como consequência a prescrição desses débitos, a extinção pela prescrição desses débitos de fevereiro a março de 97, de maneira que a apropriação dos créditos da contribuinte para quitá-los via compensação é ilícita. E esses créditos, vale lembrar, são os créditos que nós imputamos para quitar os débitos neste processo em julgamento perante vossas senhorias e que foram reputados como insuficientes para quitar os débitos. Insuficiente porque houve uma ilícita apropriação deles para quitar débitos tributários já prescritos. O outro procedimento administrativo, auto de infração, que chama a atenção a vossas senhorias, que é daquele primeiro pedido de compensação via DCTF que a empresa intentou, o auto de infração é o 13607-000-693-2003, dígito 12, e esse auto de infração diz respeito a débitos de COFINS de janeiro a maio de 1998. Os débitos, a DCTF, a compensação que foi transmitida via DCTF com autorização judicial foi indeferida. A empresa ofereceu impugnação, desta vez tempestiva, e iniciou-se, portanto, a litigiosidade administrativa. O que aconteceu? Em 28 de julho de 2008, a primeira turma da DRJ de Belo Horizonte, na sessão desta data, o acórdão 02-18536, ela reconheceu a decadência dos débitos fiscais de março, abril e maio de 1998. Nada falou sobre janeiro e sobre fevereiro. E por que não? Vamos rememorar. Neste caso, também houve revisão de lançamento de ofício. E o que aconteceu com a revisão de lançamento de ofício? Foi realizada igualmente no dia 12 de junho de 2008, e com esta revisão apropriou-se créditos da contribuinte para quitar os débitos de janeiro e fevereiro. Quita-se primeiro os mais com decadência mais próxima. Quitou-se esses débitos de janeiro e fevereiro em revisão de lançamento ocorrida em 12 de junho de 2008. Nós estamos falando de janeiro e fevereiro de 1998. E os demais débitos tiveram a decadência reconhecida em julgamento. Por que janeiro e fevereiro não foi reconhecido pela DRJ como decaído? Simplesmente porque um mês antes da sessão de julgamento houve essa revisão de lançamento e nos sistemas da Receita Federal foi dado quitação por compensação. Então o que foi levado a julgamento, a DRJ, foram só os débitos subsequentes, só os débitos de março, abril e maio, todos eles decaídos reconhecidamente acórdão. Então, aqui nesta hipótese, nós também temos um problema seríssimo da utilização da revisão de lançamento para quitar débitos que já eram decaídos. E não é preciso muito esforço para se reconhecer, na medida em que, se os meses de março, abril e maio de 98 foram reconhecidamente decaídos, aqueles que lhes são anteriores na cronologia, obviamente também o foram. Então, não era possível revisar lançamento de débito que já está decaído. Inclusive, sobre essa perspectiva, nós temos um repetitivo, o repetitivo 1.355.947, relatoria do ministro Mauro Campbell, repetitivo que sabemos todos que deve ser reproduzido por este ínclito conselho, e nele se reconhece muito facilmente que débito decaído não pode ser objeto de lançamento, não pode ser objeto de nada que o ressuscite, né? É uma forma de extinção de crédito
que, abro aspas aqui, uma vez extinto, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja via de documento, inclusive de confissão de dívida. Nenhuma forma pode trazer à tona novamente débito já extinto pela decadência. E foi o que aconteceu. Via revisão de lançamento, quitou-se débitos decaídos de janeiro a fevereiro. E quitou-se com quais créditos? Créditos que são objeto do pedido de compensação submetido a julgamento perante vossas senhorias e que foram reputados insuficientes. Insuficientes, repito, a exaustão. Insuficientes porque foram apropriados indevidamente para quitar débitos que já eram decaídos. Então, esses dois autos de infração, o primeiro de final 2002, 71, o segundo de final 2013, dígito 12, esses dois autos de infração tiveram um desfecho que é um desfecho peculiar. Por quê? No primeiro, por meio de revisão de lançamento, quitou-se via compensação com esses créditos que estão postos ao julgamento de vossas senhorias, quitou-se débitos que já eram extintos pela prescrição. Por que não discutir essa prescrição lá? Simplesmente porque não houve litigiosidade, a impugnação foi reputada intempestiva. Então, nesse caso, o primeiro auto de infração, simplesmente pela revisão de lançamento, substituiu-se o poder-dever do fisco em inscrever o débito em dívida ativa, em ajuizar a respectiva execução fiscal, ressuscitando o débito extinto pela prescrição, apropriando-se de crédito da contribuinte e tornando, portanto, ela sem esses créditos para quitar os débitos que estão postos a julgamento nesta assentada. O segundo auto de infração, de forma semelhante, via revisão de lançamento, quitou-se via compensação débitos já decaídos, e é uma revisão de lançamento de ofício, não poderia fazê-lo com relação a débitos decaídos. E somente foram quitados esses débitos em razão da revisão de lançamento, pois os débitos fiscais objeto deste auto de infração, aqui repito, a exaustão novamente, peço escusas, portanto, somente assim foram quitados por compensação por conta da revisão de lançamento, pois todos os demais débitos tiveram reconhecida sua decadência em julgamento perante a delegacia de julgamento de Belo Horizonte, da primeira turma. Portanto, uma vez reconhecendo que essa apropriação de crédito nesses dois autos de infração, ela é ilícita, esses créditos da contribuinte, eles não foram objeto de quitação desses tributos, não poderia sê-lo, porque antes dessa revisão de lançamento, nós tivemos a prescrição e a decadência, que é uma matéria de ordem pública que a incidência é automática, ela é infalível como consequência normativa. Então, esses créditos da contribuinte, eles não foram utilizados para quitar esses débitos. Eles existem, eles subsistem e, portanto, eles devem sim ser utilizados na forma que pretendido na DECOMP, que é posta a julgamento agora perante este Conselho. Ou seja, afastando aquela revisão de lançamento, aquela suposta compensação pretendida pela Receita Federal, eu retomo aqui os créditos da contribuinte e permito que ela utilize-os para compensá-los e quitar os débitos dentro da proporção, obviamente, dos seus créditos e os débitos que foram transmitidos na DECOMP respectiva. Então, o caso ele se aparenta um pouco complexo, mas de fato é uma complexidade que não diz respeito a nenhuma ação da contribuinte. Ao revés, é uma ação da própria fiscalização com todas as vênias, que ao invés de ajuizar as demandas a tempo e modo, ela, por meio da revisão de lançamento, ela ressuscita débito fiscal extinto pela prescrição, ressuscita débito fiscal extinto pela decadência, utiliza crédito da contribuinte de ofício para quitá-los e assim a deixa a contribuinte sem saldo de crédito para realizar as compensações que ela sim transmitiu. Então, portanto, uma vez reconhecido que essas ações elas não são corretas, os créditos da contribuinte eles devem ser restabelecidos e reconhecidos para a realização das compensações que foram transmitidas e que é posto a julgamento perante este ínclito colegiado. Agradeço, saúdo a todos, desejo saúde a Vossa Senhoria, Vossas Senhorias, aos familiares, e que a retomada de trabalho nos traga bons frutos, seja profícua, e não é possível colocar-me aqui à disposição para esclarecimentos adicionais, mas certamente confiamos no judicioso julgamento desta turma. Agradecemos e que tenham todas vossas senhorias bom trabalho. Obrigado.
Doutor Zé, o relator, estava a palavra. Presidente, esse processo ele havia saído com vistas para o Vinícius convertido em vista coletiva. Eu confesso para o presidente que isso aqui vem desde dezembro, mas vem de antes até, e aí teria que reavivar. Eu não sei se Vinícius ou os outros colegas lembram da matéria. Veja, lê teu voto. Tá. Lê teu voto. Bom, o tempestivo, recurso tal, né, é curtinho também. O objeto do presente processo gravita sobre a possibilidade do deferimento judicial obtido pela recorrente em ação judicial número tal, transitada em julgado em 94, que teria o efeito de permitir ao contribuinte pleitear a restituição do indébito tributário vinculando declarações de compensação ao referido direito creditório. A DRJ julgou improcedente manifestação de conformidade, pois, realizada a análise do processo em conjunto com outros da contribuinte, em que solicitava também os créditos advindos da decisão judicial acima mencionada, verificou não existir saldo para a realização da compensação objeto da presente demanda. Para a contribuinte recorrente, o acordo da DRJ haveria de ser reformado para garantir o direito creditório pleiteado, defendendo a tese de que remanesceriam os créditos discutidos nos processos 2002-71 e 2003-12, tendo em vista a prescrição e decadência dos lançamentos discutidos nos referidos processos, o que deixaria intactos os créditos utilizados. Vejamos. Por conseguinte, a revisão de ofício, efetivada no processo 2002-71, foi de todo inócua, haja visto que não se pode extinguir por compensação créditos que já haviam sido extintos por prescrição ipso facto, o que conduz à conclusão de que a parcela do saldo dos créditos decorrentes da decisão judicial, que for imputada pela RFB a referidos débitos já prescritos, ainda subsiste, podendo, pois, ser utilizada para fins de compensação intentada por meio do perdicomp e tal. Operada, pois, a decadência e extinção do crédito tributário pertinente aos valores lançados em janeiro e fevereiro de 98, por meio do PA de 2003, não é lícito ao fisco utilizar parcela do saldo do crédito decorrente de decisão judicial para extingui-lo. Não se pode, por óbvio, extinguir o que extinto já está, de tal sorte que nesta parcela subsiste ainda saldo do crédito para a utilização da compensação da decomp e tal. Entretanto, entendo que não há razão ao pleito da recorrente. Em que pese as alegações de prescrição e decadência trazidas pela recorrente, tal tese não lhe socorre, vez que o direito de pleitear o crédito advindo da ação judicial transitada em 25 de 5 de 94, por meio dos pedidos de compensação, deveria ter ocorrido até o mês de maio de 1999. Considerando o disposto no artigo 190A do CTN e inciso 4, parágrafo 2º do 51 da IN 600 de 2005, e no item 10, enfim, do parecer normativo COSIT 11 de 2014, conclui-se que é de 5 anos contados do trânsito em julgado o prazo para se pleitear a restituição dos pagamentos indevidos com base em decisão judicial própria. No presente caso, o trânsito em julgado se deu em 25 de 5 de 94. Logo, o recorrente poderia ter pleiteado a restituição em 25 de 5 de 98, vindo a fazê-lo em 13 de 9 de 2004, portanto, fora do referido prazo. Nesse sentido, tendo em vista, aqui eu mudei, aqui está até em vermelho. Aí, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Essa parte em vermelho que eu havia mudado, eu acho que era para eu retirar isso daqui. Tá, só uma coisa, Zé. Pois não. Quem regula o prazo para trânsito em julgado de ação é aquele decreto lá, velhão, hein? 20.910. 20.910? É. Tá, eu vou colocar. É ele que regula os 5 anos. Tá ok. Tá ok. O 170A vai falar só quando você pode falar. Pode falar, Walker.
Eu estou em dúvida nesse caso aí, eu queria chamar a atenção, porque eu estava lendo os argumentos do recorrente, e a questão de prescrição e decadência é do crédito, é do crédito, é do débito, não é do crédito. Então, o Zé tá apontando 5 anos aqui para pleitear a restituição do crédito, mas não é. O que o contribuinte está dizendo é que os débitos dele lá, nos outros processos, já estão decaídos ou prescritos. Esse prazo de 5 anos aqui, eu acho que não é objeto dos autos, não. O que se discute é a prescrição e decadência do débito, e não do crédito. Mas olha só, desculpa, fala, Vinícius. É o seguinte, o contribuinte discute realmente a prescrição e decadência dos débitos compensados com os créditos judiciais. Em outros processos, em outros 3 processos. Sim. Mas o Zé trouxe uma questão aí, e foi o Zé só que trouxe, porque não está na DRJ, não tem essa discussão, nem o contribuinte faz essa discussão, é a questão do prazo para o pedido de restituição dos créditos judiciais. O contribuinte tinha feito 3 pedidos, com base nos créditos judiciais, que estão naqueles outros processos, que não é a discussão deste processo. Aqueles mesmos créditos judiciais, o contribuinte fez esse perdeconto com aqueles mesmos créditos. Quer dizer, não exatamente com os mesmos, ele achou que tivesse saldo. Só que, como o Zé aponta aí no voto dele, esse perdeconto que a gente está analisando aqui foi transmitido em 13/9, né? 2004. Isso, 13/9 de 2004. Isso. Todos esses pedidos são independentes, ao meu ver. São 4 pedidos, com base nos créditos judiciais. 3 pedidos lá atrás, que não foram reconhecidos integralmente, ou que foram porque... ou foram reconhecidos em parte, seja para quitar débito válido, ou débito que a própria DRJ reconheceu como decaído, parte, acho que ela reconheceu assim. Ou seja, a discussão naqueles outros 3 processos é uma discussão autônoma. Cada processo tem a sua discussão e os 3 processos estão definitivamente julgados. Sim. Né? Então, o que a recorrente fez? Pegou o crédito judicial reconhecido lá em 94, né, Zé? Isso. O crédito foi reconhecido em 94, crédito de fim social. Perfeito. Ela foi, dentro do prazo, transmitiu 3 perdecompes, em 3 processos diferentes. E aí o que acontece? A Receita foi lá, reconheceu parte, outra parte afastou e tudo mais. Isso. Aí teria sobrado um crédito dessa decisão judicial. Na imaginação do contribuinte, sobrou um crédito. Perfeitamente. E aí, o que acontece? Em 2004, em setembro de 2004, eles transmitiram esse perdeconto que a gente está julgando agora. Perfeito, é isso mesmo. E aí, o que a DRJ conclui? Não há crédito suficiente. Por quê? Porque os créditos foram consumidos nos outros processos. Exato. A DRJ nem entra no mérito dos outros processos também, porque não faz parte do objeto deste processo. Né? A DRJ explica, fala, olha, no processo tal aconteceu isso, tal, e naquele outro teve, vamos dizer assim, reconhecimento parcial, no primeiro teve reconhecimento total, enfim, são 3 processos que são discutidos em cada processo, obviamente. Então, assim, a DRJ chega neste nosso processo aqui e fala, não há crédito suficiente. Né? Aí o Zé vem com essa nova ótica que eu acho que está correta, que houve realmente a prescrição ou decadência, depende aí da corrente. Na minha visão, eu vejo como prescrição, porque o direito já está reconhecido, né? É isso mesmo. Exatamente. Ele só tem que executar o direito. Então, assim, realmente, se você for analisar a data do reconhecimento do crédito judicial,
para o pedido de restituição ou compensação, passou o tempo. E quando você olha o PERDECOMP, o contribuinte não dá como origem do crédito os outros processos administrativos. Não, é exatamente, ele fala do processo judicial. A origem do crédito é processo judicial. Exatamente isso. E assim... Você me permite até que eu achei interessante essa colocação, eu estava me lembrando de uma discussão que a gente já trava há um tempo, sobre a questão de se precluir ou não, se teria prescrição ou não desse tipo de pedido, mas você botou um ponto bastante interessante, porque se ele faz um pedido de restituição e começa a botar DECOMPs, até quando ele pode botar DECOMPs? Aí era aquilo que a gente fica falando, ele vai podendo botar DECOMPs, pode ser até ad eterno, desde que ele não pague nada, ele fique só usando e eliminando o crédito. Isso é o que a nossa turma decide normalmente. Mas nesse caso não é isso que você está falando, você está falando outra coisa. Ele tem uma ação judicial, ele usou uma parte do crédito no processo. Exato. Outra parte do crédito no outro processo, daí foi em 2. E aí chegou no nosso, agora pega uma outra parte, pega um novo pedido de restituição. E aí sim, eu digo, nesse pedido de restituição, ele poderia botar DECOMP até quando ele poderia usar esse pedido. Se ele tivesse feito um pedido único e saído colocando DECOMPs penduradas, talvez pendurasse até hoje. Sim. Na verdade, o que eu entendi... Entendeu a diferença? Ele falou na sustentação oral dele de repristinação, de reavivamento do... Só um minuto, Zé, eu acho que o Walker caiu. Walker? Caiu. Ele tá paradinho. Ele tá... Tá, vamos lá. Então, ele fala isso de reavivamento de débitos anteriores, mas na verdade é ele que está querendo reavivar um crédito que ele já se perdeu. Entendeu? Essa foi a minha visão nesse processo. Então, por isso que eu votei dessa forma. E é uma matéria que a gente pode arguir, não é, Gilson? Claro, você estava paralisado em uma posição muito esquisita. Tudo bem que você estava dormindo, mas tudo bem. Resolvi te expulsar. Hein, Gilson? Você que é o nosso mestre do processo, essa matéria a gente pode ir de ofício. Sim, com certeza. Então... Nenhuma dúvida. Essa matéria com certeza pode ser de ofício. Corinto quer falar. Cadê o Corinto? Fala, Corinto. Eu tô meio confuso aqui, porque eu acessei o processo e vi um pedido de desistência nesse processo. Eu falei no relatório. Oi? Eu falei no relatório, é parte. Ficou junho e julho de 2008 para trás, que ele está discutindo. Ah, tá. Tá? E tem um outro apenso a esse? Sim, mas não tem recurso nele nada, é só processo normal. É só os documentos, se eu não me engano. Algumas vezes são até DECOMPs. Bom, então podemos votar. Então, ele está suscitando a decadência não, a prescrição em cima do decreto 20.000 e alguma coisa, que eu não lembro de cabeça. Uhum. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Só levantar essa questão da prescrição já exaure todo o voto, certo? Não poderia colocar ainda mais a questão da... Não precisa. Não precisa, né? Então eu voto com o relator. Até porque, veja bem, Vinícius, você fala que está prescrito. Quando você fala que está prescrito, isso é uma preliminar, ela inviabiliza o resto, né? Uhum. A análise posterior. Uhum. Doutor Walker. Eu só gostaria que o Zé acrescentasse, até porque, como é matéria reconhecida de ofício, deixasse expresso no voto. Tá, beleza, sem problema. Até para evitar embargos ou alguma coisa, dizer que é mudança de critério jurídico, essas coisas. Perfeito, isso mesmo. Colocar que, como se trata de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente da motivação das partes, você está reconhecendo aqui. Eu acho que seria legal deixar expresso daí. Beleza, vou colocar assim, bem pontuado. Posteriores. Bem pontuado, obrigado. E como o senhor vota? Espera aí, eu não terminei ainda. Desculpa, doutor. Outra coisa também, Zé, eu fiquei até meio confuso um pouquinho, o que me confundiu um pouquinho no início,
É que você fala assim, em que pese as alegações de prescrições de decadência trazidas pela recorrente, tal tese não lhe socorre, vez que o direito prestigiar tal. Se você deixar expresso que essas questões que ele trouxe aqui em nada influenciam o julgamento dessa lide aqui... Entendi. Porque isso aqui são dos outros processos, né? Dos outros processos, entendeu? Entendi. Só fazer esses ajustes para deixar bem claro. Beleza. Tá? É só isso. Com essas alterações, presidente, eu acompanho o relator. Agradeço, doutor Walker. Passa a palavra ao doutor Jorge. Uma dúvida, né? Pois não. Aquele trecho vermelho ficou saindo. Não, eu vou retirar. Aquele trecho vermelho é do antigo voto que não tem nada a ver com isso aqui. Pode ficar tranquilo. Com relator. Ok, obrigado. Doutor Corinto. Acompanho o relator. Ok, doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Vou proclamar o resultado. Cadê? Esse aqui é a Hipofarma, né? NP1. Senhores, vou dar 10 minutos. Beleza? Vamos dar uma esticada de perna. Fechou. Dar uma relaxada. São